Larapá. Estamos online. Ai, vamos ver. Temos áudio. Deixa eu só pegar uma cosita. Só está difícil arrumar um jeito aqui. Vamos dizer o tema, eu sei. Agora o que eu vou trazer? Deixa eu ver. Opa. Aqui. Não tem maior, não? Nishinsky. Abriu. Tcharam! E o que eu vou abrir de recomendação para vocês? Deixe-me pensar. O que eu vou abrir? Vamos ver se vai entrar alguém hoje, né? Porque hoje eu tô fazendo esses testes de colocar no campo das artes. Mas eu não sei se vai funcionar. Sabe o que eu tô pensando? Talvez. Bom, vamos ver. Mas deixa eu pensar qual que vai ser a recomendação de hoje. Bom, eu acho que a gente começa falando sobre o tema, depois a gente descobre uma recomendação legal. Vamos lá, vamos abrir aqui. Tcharam! Bom, vamos começar? Hoje a live vai ser entre o dogma e a liberdade. E eu quero falar sobre uma questão. Eu comecei há alguns dias, né? Já faz tempo que a gente não faz essa live mais assim, mais teórica. Faz tempo assim, deve fazer umas 2, 3 lives. E eu comecei a ler um livro sobre o mar, que é uma espécie de filosofia da sociedade japonesa e de uma maneira geral asiática em si. E essa era uma, na verdade eu tô lendo, é uma tese de doutorado de uma brasileira, que ela faz essa tese desde a área de semiótica e comunicação, e ela tenta fazer uma espécie de transmutação barra tradução barra ela usou vários outros termos lá, da cultura japonesa para a cultura brasileira, né? Tentando traduzir o kanji ma. Kanji que tem várias traduções e formas de falar. Então ela faz uma tese inteira buscando assim fazer uma relação, trazer uma relação para nós, né? E o que acontece? O ma, ele é
Deixa eu só dar uma mexidinha aqui, que não ficou bom ainda não. Tá meio alto. Enfim, o mar, ele é uma espécie de, né, dessa filosofia que ela tenta traduzir, e, e ele tem vamos dizer assim, uma questão que é a questão dos espaços vazios. Na verdade, ela faz uma primeira tradução como entre espaços. Isso, espaços físicos, espaços mentais, espaços conceituais, relações de palavras, todos esses elementos, até mesmo na fala japonesa, eu falo assim no cotidiano, quando a gente vai conversar, se relacionar socialmente, existe a presença do mar. É uma questão cultural que eles entendem, mas não existe uma definição objetiva do mar, até porque ele é uma espécie de. Aí eu vou usar um termo, que é um termo que um professor meu cunhou de certa forma, e que eu também absorvi ele, que é o termo do anticonceito. O que seria um anticonceito, pelo menos nessa visão que a gente conversou e cunhou? Que o anticonceito seria uma espécie de conceito que ele não define, mas ele é um conceito que ele traz, evidencia, não diretamente nem objetivamente, mas é como se a gente falasse sobre algo sem que esse algo fosse definido. E o mar, ele tem muito dessa experiência, desse conceito, dessa ideia. Só que isso é só o começo do que eu tenho pensado. Por quê? Sobre o mar, eu ainda vou ler, ainda vou destrinchar um pouco mais sobre o que é o mar, sobre as perspectivas que essa doutorana ela escreveu sobre. É uma tese até pequena, ela é de 200 páginas. Depois eu queria até comprar ela, que eu tô achando ela muito interessante e as referências são muito boas. Ela A questão do mar, ela só evidencia para mim a forma como os asiáticos eles tomam a perspectiva da vida em si e do conceito de ordem das coisas. Eu já falei algumas lives atrás aqui sobre aquele conceito que a ordem ela tem um preceito anterior à ação humana, no sentido que todas as coisas naturais possuem uma ordem, possuem uma estrutura. Não existe o caos absoluto, não existe, vamos dizer assim, como se fala na ciência, né? Se existisse um mega computador, ele poderia fazer um cálculo geral de todas vamos dizer, as probabilidades do universo, todos os caminhos, e esse computador supostamente poderia prever o futuro, vamos dizer assim, né? Então, assim, existe uma ordem. É claro que a gente tem aí estudos da, da física quântica hoje em dia que meio que, não é que eles desmentem, né? Mas eles falam muito sobre a necessidade da observação. E a observação ela só pode ser exercida até onde a gente sabe pelo homem, né? Pelos métodos de medição do homem. É algo confuso falar isso assim sobre a física quântica, mas é uma realidade, é algo que está sendo estudado, né? É, Aí onde é que eu tava? Eu fui pra física quântica, me esqueci. Mas então, o conceito de mar, ele permite ao indivíduo, né, essa coisa do anticonceito. O que eu quero dizer também com anticonceito nessa situação, do que ele permite? Ele permite que as pessoas entendam formas de agir e de ser, formas de se comportar, que elas não estão necessariamente ligadas a algo objetivo, a um dogma. E aí o dogma eu coloquei a palavra muito como uma coisa religiosa de propósito. Porque, querendo ou não, o Ocidente, né, nós aqui brasileiros, nós aqui da América Latina e da América do Norte, e Europa, né, pro lado de cá, fomos extremamente dominados e colonizados
pela Igreja Católica, pelo pensamento cristão, que é um pensamento cristão dogmático e que ele tem uma estrutura de poder, ele tem uma estrutura que é muito opressiva e ele tem um pensamento de ordem que não é uma ordem simplesmente, vamos dizer assim, da espiritualidade cristã, é uma ordem de Estado. Se a gente pensar, quando Roma ali absorve o cristianismo, é tudo numa intenção de se resguardar e resguardar o poder na mão de quem dominava, né, de quem tinha o controle. E querendo ou não, através disso, a nossa cultura ocidental ela se tornou uma cultura engessada, uma cultura muito de pode, não pode, uma cultura de quase que militarizada nas suas na sua, vamos dizer assim, na forma como nós geramos cultura, na forma como nós comportamos, nas nossas leis, de certa forma, apesar que né, na Constituição de 88 a gente teve uma tentativa de humanizar, que por mais que estejam as palavras lá, não funcionou de forma objetiva, mas nós temos um sistema muito dogmático, sendo que se a gente analisar muito dessas culturas ocidentais e esses conceitos que eles trazem, eles têm uma perspectiva que existe uma ordem, mas que essa ordem ela não é uma ordem da dominação. Ela é mais ou menos como o mar, como ele pode ser traduzido, que ele é uma forma de ser da forma que é, né? O anticonceito. O mar, ele não é definido, mas ele é. É quase como no pensamento cristão a ideia de Deus, que é uma ideia do eu sou, né? Do Deus que é, não um Deus que é formado, é um Deus que é. Então é muito mais próximo a essa perspectiva do que a perspectiva que foi disseminada pela igreja no Ocidente e que transformou tudo que nós temos entre né, de relação como algo extremamente engessado. A gente vê assim da forma como nós pensamos sobre nós mesmos. Nós temos uma forma meio neurótica de pensar sobre as nossas formas de agir, sobre as nossas formas de comportar. Vamos dizer assim, a nossa mente é uma mente que flui, é uma mente que tem um inconsciente que é muito maior, vamos dizer assim, do que o nosso consciente e que quando ele libera né, certos pensamentos, no Ocidente é como se aquilo ali fosse algo traumático, algo que estivesse errado e corrompido dentro de si. Quando que em pensamentos asiáticos, por exemplo, na Índia, né, vamos dizer, através, por exemplo, da meditação, do budismo, da yoga, a gente tem, na verdade, vamos dizer assim, uma necessidade de que essas coisas venham à luz para que a gente possa se conhecer. O Ocidente ele sempre foi muito engessado e não quis descobrir essas coisas porque em muitas instâncias, né, vamos dizer assim, trazendo a mentalidade da igreja até para os dias de hoje, os pensamentos que estão fora do comum do status quo, status quo que a igreja e a cultura por assim se disseminou, transforma a gente em esquisitos, monstros, pervertidos, sendo que muito disso é simplesmente um comportamento humano. E se essas coisas não são lidadas, na verdade, aí sim a gente vai, vamos dizer assim, ter os piores indivíduos, porque aquilo vai ficar lá dentro e se transforma num monstro, né? Seguindo o padrão da psique humana, que quando uma coisa ela não é trabalhada, ela se torna uma sombra maléfica interna e criam-se todos eu estou pegando no nariz, mas porque hoje tá difícil aqui. Ai, tô com um machucado aqui. Então, assim, eu acho que até mesmo uma ideia, assim, e aí, né, trazendo pro lado da arte, que quando a gente tem
vamos dizer assim, que a gente não perdeu essa perspectiva, né, que nem a perspectiva do mar, das coisas fora do controle, mas sendo, né, permitindo que elas sejam. A gente tem, por exemplo, a ideia carnavalesca, a ideia do grotesco, né, que eu já citei aqui em algum momento, que é uma área de estudo minha. E o grotesco, né, se a gente pensar nele, vamos dizer assim, da forma comum, ele é algo que ele está muito ligado ao feio, a coisa que é, vamos dizer, oposta à elegância, oposta à normalidade. Ele é algo que é deformado, que normalmente ele se apresenta com a junção de corpos, ele tem, vamos dizer assim, o natural, o animalesco, ele assume o papel do homem. E muito disso é expresso no corpo e no comportamento humano nos momentos de carnaval, nos momentos onde, desde lá da antiguidade grega, né, eram os dias e a festa vamos dizer assim, um momento onde a pessoa poderia expressar aquilo que não é exatamente de fato que ela é, mas aquilo que, vamos dizer, ela sentir a liberdade de ser e deixar que isso tudo flua. Então, assim, a gente criou-se na nossa sociedade pequenos, vamos dizer assim, momentos onde a liberdade individual é permitida. E agora eu estou citando a liberdade porque o que acontece? Há uns episódios para trás eu também citei um conceito de liberdade que estava relacionado a que toda liberdade ela é condicionada, né? Que toda liberdade ela não é oposta vamos dizer assim, ao caos. A liberdade, o caos está oposto à ordem e a liberdade ela existe dentro da ordem. Existem limites para que exista liberdade. Só que hoje eu li um conceito também muito interessante sobre a liberdade e ele está relacionado à consciência. Não existe liberdade sem a consciência humana. Não existe vamos dizer assim, ai, esse daí tá me irritando, desculpa. Ai, está muito feio. Não é possível que exista essa experiência de liberdade sem que tenha consciência, porque, né, como eu posso dizer, um animal ele é livre, um animal ele tem a liberdade. Para responder isso, você tem que entender o que é a liberdade. E a liberdade ela está relacionada ao agir, à intenção, à vontade. Quando a gente tem essa vontade e a escolha do agir e todas essas questões que a gente presume na liberdade, elas só podem acontecer se a gente reconhecer elas. E a única forma de reconhecer essas intenções é através da consciência. Então, não existe liberdade sem consciência. E através desse pensamento, né, da liberdade, da consciência, eu acredito que, fazendo uma conexão entre a questão do Ocidente e do Oriente e da perspectiva que eles têm sobre a facilidade de entender que as coisas não estão sobre uma ordem do homem e uma ordem, vamos dizer, expressa e fechada e muito dogmática, eles permitem que vamos dizer, que haja a verdadeira liberdade, vamos dizer, no modo não só de agir, mas no próprio pensamento ativo e no pensamento passivo, no aspecto que faz parte intrínseca da existência, tanto, né, do indivíduo e da sociedade, essa perspectiva do espaço tempo tá ficando um pouco complexo, mas essa perspectiva de que nós estamos presentes
num espaço-tempo, nós estamos presentes no universo, nós estamos presentes, nós preenchemos um vazio e ao preenchermos esse vazio, nós existimos e temos consciência e temos todos esses elementos que estão em nós e que não são estáticos, né? Que são a todo momento se transformam, a todo momento se evoluem positivo ou negativamente, né? Então, falando também da subjetividade, da forma como nós gostamos e desgostamos, tudo isso acontece em nós, assim como acontece no universo, assim como acontece em todos os elementos que são naturais da vida. Na vida, pegando a vida não só como a vida humana, mas a vida como um todo, a vida no sentido de movimento das coisas, né? Então, eu acho que nós sofremos muito com essa questão desse dogmatismo e que foi depois transformado para várias áreas, mesmo que não religiosas, que a gente vê, por exemplo, o americano, por mais que ele tivesse, ele falasse, ele fala, né, que é muito religioso, a maioria das partes ele só segue uma estrutura prefixada, dogmática, onde ele age de certa forma, e que é derivado também dessa ideia cristã que vem da Europa, né? E eu acho que assim, nesse momento que a gente entra na modernidade ali no século passado, a gente recebeu uma questão que se tornou muito complexa, que é aquilo que a gente comentou também sobre a pluralidade. Quando a gente tem a pluralidade ela representa algo que vamos dizer assim, natural, que é a possibilidade de coisas acontecerem na natureza, coisas acontecerem em nós, né, na nossa mente, coisas fluírem e defluírem, vamos dizer, lá se essa palavra existe. Mas então, quando a gente entra nessa pluralidade, a gente está muito engessado pelo esse dogmatismo que a igreja implantou nas nossas mentes no Ocidente e a gente não teve recursos para lidar com a pluralidade. E eu tenho, né, teorizado nesses últimos dias sobre essa questão. Se nós pudéssemos ter mais um pouco de consciência, um pouco de liberdade maior na forma como a gente observa a vida, como que a gente observa a natureza e a natureza humana, a gente poderia lidar melhor com essa pluralidade que a modernidade nos trouxe. Todas essas discussões, por exemplo, de questões de gênero, questões de afirmações sexuais né, até na forma de agir, de identificação, tudo isso que a gente tem tido aqui no Ocidente, né, como cultura woke e os outros extremismos mesmo, falando tanto de esquerda, direita, tudo isso, se a gente parar para analisar nas culturas asiáticas, a gente vai ver que todas essas coisas existem. Só que elas existem numa forma de coexistência muito mais, vamos dizer assim, suave. Suave no sentido assim, obviamente a gente vai ter culturas ali que vão apelar fortemente contra certas questões, mas é uma forma que ela se adapta à mundialidade desses povos, que é muito diferente e muito mais plural do que no Ocidente. Por exemplo, recentemente eu estava vendo uma coisa que eu achei muito caricata, que foi, acho que em algum país islâmico, muçulmano, vamos dizer, radical, bem da Sharia, os homens, eles muitas vezes preferem dançar com meninos assim jovens vestidos de mulher, né, com vestidos, cabelos grandes, do que dançar com uma mulher, porque eles entendem que isso é menos agressivo para a religiosidade, para a cultura deles, do que se eles estivessem dançando com uma mulher. Então você pode procurar vídeos na internet desses homens
tudo barbudo, metido a machão, e assim, com uma felicidade imensa vendo o jovenzinho ali rodar e requebrar. É muito engraçado. E a gente vê também, assim, esses tipos de comportamento, por exemplo, no Japão. No Japão a gente tem ali a cultura gay, a cultura trans, é algo que existe na sociedade e ela é muito mais vista de uma forma, vamos dizer assim, óbvio que há preconceito, mas ainda assim ela é inserida, por exemplo, na cultura, vamos pensar aí, cultura de mangá e de anime. É um gênero, a cultura, por exemplo, Yayoi, acho que é Yayoi mesmo, ela é um gênero que é destinado aos gays, é um gênero que é destinado a quem quer consumir aquilo. E a sociedade não tem vamos dizer, um apelo forte no sentido de condenar aquilo. É a realidade, é o gosto das pessoas. Então, assim, existe essa permissão de ser, essa permissão de ser diferente. Isso não afeta as estruturas culturais básicas, vamos dizer assim. O ser diferente não vai alterar aquilo que a gente é. Muito porque também a gente pode entender que as bases originárias desses povos foram bases que permitiram essa vamos dizer assim, não estabeleceram dogmas tão controladores como a gente recebeu no Ocidente. Então eu acho que assim, para que a gente possa evoluir no Ocidente, sobre essas questões, a gente vai precisar talvez olhar para os nossos vizinhos do outro lado da esfera e tentar reconhecer e aprender esses conceitos que nos permitam ver as nossas próprias vidas de maneira mais menos condicionada, menos dogmática e com uma liberdade maior em nossas mentes, sabe? Eu acho que faria todo sentido. No caso, eu trouxe essa imagem aí, que é uma pintura, né, de um meu pintor talvez favorito, que é o Beksiński, que é um polonês. Ele viveu, acho que ele nasceu em 34, ele viveu a Segunda Guerra, ele se formou como arquiteto, mas ele não gostava de trabalhar exatamente com arquitetura, e na década de 60 ou 70, se eu não me engano, ele se torna um pintor e rapidamente ele se torna muito famoso. O Beksiński é muito fácil de ver o trabalho dele influenciando em todos esses jogos, tipo Dark Souls, tipo, né, tudo isso que é meio dark, usa de inspiração os trabalhos dele, da mesma forma como o Geiger lá, né, o do Alien, que eu mostrei há um tempo atrás. E eu trouxe essa imagem específica, eu falo imagem porque as obras do Beksiński ele não colocava nome. Ele tinha um princípio onde ele não queria influenciar de forma alguma na percepção do indivíduo e por isso ele não colocava títulos. Então a gente tem assim uma quantidade enorme de trabalhos. Ele, se eu não me engano, eu acho que são quase 1000 pinturas. E é muito difícil identificar se não for pela imagem, porque não tem nome, tem, às vezes se coloca a data, se identifica pela data, pelo ano, e ele produzia coisa de 2 pinturas por mês, 2, 3 pinturas, e eram pinturas grandes, pinturas de 1 metro por 90, assim, não é grande, tamanho médio, mas assim, pela riqueza de detalhes, são pinturas grandes. E essa pintura específica, ela tem essa estrutura, né, dessa arquitetura e com esses 4 pilares assim, dessas 4 pilastras, é, e tem um pouco a ver, e não tem um pouco a ver, mas a mim faz uma referência, não que direta, mas por ocorrência, do mar que eu estava falando há um tempo atrás, porque um dos conceitos do mar é essa ideia de um vazio dentro de 4 pilares, que é a visão de universo dentro de um conceito budista. Vamos dizer,
dentro desses quatro pilares existe toda a existência que é formada dentro desse vazio. Então essa pintura, ela fora o aspecto técnico dela, né, que o Beksiński é fantástico. Ele trabalhava muito assim em fazer uma espécie de a palavra que está me vindo é fog, do inglês, né? Mas fazer um esfumato, né? Esfumato é essa coisa que não tem uma definição muito certa. A gente vê a cor, a pincelada, ela é muito... ela não é muito vista como pincelada, mas ela fica, vamos dizer assim, meio que um blur, assim, uma coisa... não definida, mas que tem uma definição, por exemplo, a distância. E depois ele vai, isso ele faz normalmente as formas gerais assim, e depois ele vai colocando detalhe, normalmente com um branco, uma cor mais clara assim, para dar os relevos, para fazer a tridimensionalidade, e as cores escuras para fazer o contraste, né? Então a gente vê que a obra dele é tudo vamos dizer assim, é muito saliente e é muito legal nessa pintura porque a gente tem no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo plano, inúmeras espacialidades, inúmeras possibilidades. Por exemplo, a gente tem esse céu amarelo estrelado aqui que gera vamos dizer assim, uma janela única aqui para uma existência. Aí tem todo esse arco aqui, né, dessa coisa muito, dessas membranas, que é algo muito orgânico ao mesmo tempo que é visceral, uma coisa quase de, né, veias de irrigação, e aqui parece ter os corpos, tem uma caveirinha aqui, uma cabeça, algo assim. E quando a gente adentra esse espaço, tem um espaço interior, mas aonde deveria estar marcada a arquitetura, na verdade, dá para um outro universo, uma outra paisagem que existe dentro desse lugar. Dessa porta sai a gente para um mar, uma escuridão e um universo, né? Aquela visão que a gente tem quando a gente está longe da civilização, né? Sem a luz artificial. Mas ao mesmo tempo, do lado de cá, que deveria ser esse lugar, a gente tem uma experiência totalmente diferente de um céu muito denso, muito opressor, mas que chega num horizonte que tem uma faixa de um céu limpo, e do outro lado, contrário a esse, a gente tem um lugar completamente diferente, um lugar completamente um azul, uma coisa que tem uma luz totalmente diferente dos outros lugares, fora esse céu estrelado aqui, que é totalmente diferente dos outros céus estrelados, né? Então essa imagem dele me fala muito sobre essa possibilidade do ser das coisas, que existe uma ordem, mas essa ordem não é uma ordem estática, ela é uma ordem própria do universo. Um dos aspectos que eu li quando a respeito dessa questão da liberdade e da consciência é que a gente só tem vamos dizer assim, a ideia de liberdade exatamente porque a gente tem certeza através da consciência que aquilo que não pode ser de outra forma. O que isso parece ser muito estranho, mas vamos dizer assim, somente através dessa permissibilidade de que as coisas são, é que a gente consegue ter a noção de tudo, a noção de si, a noção do mundo que está ao nosso redor. E se nós não permitirmos que as coisas sejam, a gente não consegue conceber. A gente não consegue imaginar, a gente não consegue dar soluções para as coisas. E eu acho que uma pintura dessa, que alguns dizem ele ser surrealista e coisa e tal, mas eu acho que o surrealismo, né, falar em surrealismo é uma coisa que se tornou muito errada, assim, de certa forma, porque o surrealismo ele foi um movimento que acontece ali na década de 20, e ele não faz muito sentido, vamos dizer assim, em outro momento.
porque ele estava atrelado ali a uma cultura muito específica de pessoas que estavam começando a estudar as ideias de Freud e coisa e tal, e que não tem nada a ver exatamente com o, o que a gente vê, por exemplo, num trabalho desse, que tem uma experiência muito mais próxima de um sonho, né? De algo que é cheio de, vamos dizer, é caótico, mas é cheio de símbolos, né? Cheios de sentidos simbólicos. É, e que, para mim, né, dentro da minha área de estudo, está muito mais próximo do que o grotesco é de fato. Que o grotesco, se a gente vai estudar ele mais a fundo, aqui no Ocidente, né, a gente teve ele, a palavra grotesco, ela tem, né, ela caminha no nosso universo ocidental desde ali do século XVI, desde o Renascimento, e ela depois, ela consegue alcançar a Ásia, mas ela já chega com o conceito, né, esse conceito de feiura, esse conceito do monstro. Mas se a gente olhar ela na essência, aquilo que influenciou ela para a criação mesmo da palavra, que foram os afrescos ali, fiz besteira, que foram mostrar para vocês. Pinturas grotescos, Renascimento, que foram as pinturas que foram encontradas dentro do... Não, isso não tem nada a ver. Isso daqui ele vem depois. Grota. Eram essas daqui, ó. Tinha um palácio de Nero, né? O rei romano lá do início do primeiro século pós-Cristo, que eles encontraram, através de uma escavação no Renascimento, essas pinturas, que eram pinturas assim, aqui está muito, né, modernizado e coisas feitas posteriormente, mas a essência é a mesma, que são corpos animalescos, vegetais, tudo meio que junto no outro. E como foi encontrado numa escavação, eles utilizaram a palavra grota, né? Que do italiano é a gruta mesmo. Então, por isso que originou-se assim o grotesco. Mas eu acho muito cômico assim, porque tudo isso traduz muito bem essa perspectiva. Achei que tinha gato brigando aqui. Essa perspectiva do contexto, do que está muito relacionado a algo do vazio, a algo daquilo que está, vamos dizer assim, obscuro, que está, vamos dizer, as coisas feias, né, no Ocidente, as coisas deformadas, a gente busca escondê-las. E então, essas coisas que têm a permissão, a liberdade de ser sem uma ordem, essa ordem, né, dogmática, elas, tirando no carnaval, por exemplo, elas ficam escondidas na gruta, elas ficam escondidas no subconsciente. Então, talvez um dos aspectos do mar, a gente vai conseguir ver no Ocidente através do grotesco. Até numa das definições, não das definições, né, mas uma dos elementos culturais que tem o mar presente na cultura japonesa, eles defendem como... eles apresentam como isso daqui, Gaki, como é que chama mesmo? Ryo, não, Ai, eu esqueci o nome, eu esqueci como é que pronuncia agora. É Gaki... Eu esqueci, é Gaki alguma coisa, depois eu posso trazer, mas é a ideia de que essa ideia da relação da oposição entre o céu e o inferno, entre o bonito e o feio, o elegante, né, o sublime e o grotesco,
Usa-se essa palavra, né? Grotesco. E, e ele faz todas essas disposições, mas que está querendo falar sobre a vida. Que a realidade da vida é assim, a realidade do ser humano é assim, da nossa percepção, da nossa consciência, de tudo isso, na verdade, é vamos dizer assim, uma confluência de opostos, uma confluência de diferentes elementos em conjunto e não fazendo exata oposição, mas um dependendo do outro para a existência de tudo que há. Então, eu achei muito interessante quando eu vi isso. E eu acho que o grotesco ele caminha e ele tem esse elemento dessa possibilidade da existência das coisas e da transformação, transmutação, transmutabilidade. Todas essas palavras que têm cada uma a sua especificidade, elas buscam esse lugar que é um lugar que ele está muito mais relacionado com um desenvolvimento e não um acaso caótico, mas um acaso que nós não temos consciência. Vamos dizer assim, é como um evento científico que a pessoa descobre, mas não por um processo racional. Ela estava ali, e isso a gente viu acontecendo na ciência muitas vezes. A pessoa, sei lá, o químico está ali trabalhando com os químicos, ele joga uma coisa errada no lugar e ele tem uma reação diferente. E através disso descobre-se muitas coisas. A gente vê hoje em dia, por exemplo, na física, né, dos astros. É só observação, a gente tem que observar, 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 para depois fazer os cálculos, para depois tentar dar uma solução para aquilo que a gente viu. Então é muito mais interessante essa perspectiva da observação, da contemplação, do, do espaço das possibilidades das coisas, né? Que tem muito do mar nessa experiência e que a gente trabalhou muito pouco no Ocidente. Eu ainda quero pensar e eu estou querendo até tentar escrever um artigo. Eu não tenho prática de escrever artigo, mas eu acho que isso é algo muito interessante. E né, eu trouxe o Beksinski muito porque né, vejam mais trabalhos deles. Eu vou estar trazendo outras imagens dele, né, como o meu pintor favorito, e ele é um ótimo desenhista e fotógrafo também. Tem umas esculturas também, mas elas são um pouco conhecidas. Ele é polonês, eu não falei disso, vou falar mais para frente sobre ele, mas um dos princípios dele na pintura ele falava que ele não gostava de arte. Ele falava que ele gostava de pintar por pintar, que o prazer da vida dele era pintar e pintar e pintar. E ele tem uma frase, deixa eu ver se eu pego a frase aqui, sobre os sonhos para falar. Beksinski about dreams. Eu sempre erro. I wish to paint as if I were photographing dreams. Então, assim, eu gostaria de pintar como se eu estivesse fotografando sonhos. Eu acho que essa frase dele, né? Ele não escreveu nenhuma teoria nem nada, a gente só tem algumas entrevistas dele. Eu acho que ela fala muito. Essa ideia de fotografar sonhos, ela permite, né, muita coisa, e ainda mais na Polônia, que é um estado bem duro, tanto pelo clima, tanto pelas situações de guerra. Agora mesmo a Polônia está com essa questão com a Rússia, então é um povo muito sofrido, muito depressivo. Então quando a gente fala assim, né, fotografando sonhos, dá uma espécie de um acalento, uma liberdade, né, que a arte produz, que a arte permite e de expressar. E por mais que, né, as imagens dele sejam imagens muito fortes, muito drásticas e pesadas, elas ainda assim elas têm um belo, eles têm uma beleza presente, uma beleza que é fatal, mas ela é possível de se apreciar.
Essa pintura é muito conhecida, muito, muito bonita. E eu me inspiro nele. Hoje em dia eu quero cada vez mais buscar a técnica dele e tal. Já tenho alguns trabalhos, mas ele é um mestre, né? Vamos dizer assim. Eu aprendi até, eu passei, né? Ele sempre, normalmente, assim, a maioria dos quadros dele é em uma madeira, uma superfície de madeira, de um MDF, e eu busco trabalhar hoje em dia também com esse tipo de superfície. E falando nisso tudo, eu gostaria de fazer uma recomendação. É, esse, essa pintura é muito bonita, essas duas aqui. É, a recomendação é a seguinte: eu não sei qual que eu vou recomendar. Não, já sei. Eu vou recomendar esse filme aqui, ó. James Akira Kurosawa. Esse filme aqui não é um filme fácil de ver. Ele é um filme arte. E o que eu falo como um filme arte? Ele tem muito do mar dentro dele, só para falar isso. Já dando uma breve explicação sem explicação. Ele é um filme que se vê para se contemplar as diferentes cenas, os diferentes acontecimentos únicos desse filme. Ele tem existe sim uma narrativa dentro do filme, mas essa narrativa ela não é uma narrativa como a gente tem, vamos dizer assim, no Ocidente, uma narrativa, vamos dizer assim, de ação e consequência. Ela é mais uma narrativa, é mais uma caminhada e uma contemplação dessa caminhada do que exatamente uma estrutura de narrativa. E eu vi esse filme em. Nossa, tem. Eu acho que por volta de 19 anos atrás, que eu foi uma professora de português muito legal, infelizmente ela já morreu, que ela era muito doida, ela trazia umas coisas, ela corrigia as provas da gente buscando assim entender assim qual que era a nossa perspectiva, não exatamente dar uma nota pelo conhecimento exato da matéria. Ela queria que a gente, vamos dizer, através da escrita, buscasse explorar a nossa forma de expressão. Eu acho que define muito bem ela assim. E ela trouxe esse e alguns outros filmes dentro dessa perspectiva da exploração do belo e da perspectiva de nos ensinar a se expressar. Eu fiquei muito, muito chocado assim quando eu vi, porque na época eu não tinha muito acesso a esse tipo de uma cultura um pouco mais cult, né? Um pouco mais erudita das artes, vou chamar disso, porque eu acho que a cultura cult, de certa forma, é isso. Então, eu vi esse filme e esse filme me tocou, me fez pensar, me fez querer novas coisas. E o Akira Kurosawa, ele é tido como um dos grandes mestres, né? Do cinema mundial, do cinema de toda a história. Então vale muito a pena ver esse filme. Dreams, do Akira Kurosawa. Tem outras coisas dele, tem outros filmes. Acho que qualquer coisa que se vê dele vai valer muito a pena. É, é isso. Eu acho que eu queria mais expor essa perspectiva dessa, né, de como que o nosso Ocidente ele se tornou muito viciado na ideia de ordem, tanto que se a gente pensar hoje na política, essa coisa da dualidade, né, esse trem de esquerda e direita, ele está muito regido nessa coisa dessa ordem do certo e do errado, dessa dicotomia, né, dicotomia como duas coisas opostas aí brigando, e isso é muito, vamos dizer assim, isso não produz nada. Isso só gera conflito, só gera,
vamos dizer assim, uma redução da possibilidade de novas possibilidades, da evolução da cultura, da evolução do pensamento e das ideias. É muito notável, por exemplo, que hoje em dia, por mais que a gente tenha aí um Trump nos Estados Unidos, os intelectuais americanos hoje em dia, tanto de direita quanto de esquerda, eles estão começando a sair desse ambiente dessa, né, de definição eu sou desse tipo de direita, liberal, desse jeito, e muito mais uma coisa mais, vamos dizer assim, mais no aspecto tecnológico, né? Vendo o que vale a pena, o que não vale a pena, fazendo estudos, fazendo metodologias, tudo para descobrir assim, qual a melhor forma de progredirmos. E então assim, é uma forma muito mais progressista do que qualquer ideia de um progressismo passado. É uma ideia que ela é muito mais conservadora do que qualquer ideia conservadora passada, porque pelo método, pela tecnicidade, a gente, e não só a tecnicidade no sentido do técnico, mas da possibilidade de outras coisas, de coisas surgirem, né? É, e tanto no âmbito filosófico quanto no âmbito prático das coisas da vida, então a gente tende a um futuro, né, do pensamento que ele é muito menos dicotômico, muito menos. Isso assim, é claro que a gente está falando na intelectualidade dos Estados Unidos, mas que querendo ou não, vamos dizer assim, a priori são os intelectuais que começam os movimentos, né, na sociedade. As pessoas comuns não vão atingir aquilo ali, mas elas vão ser diretamente influenciadas. Também nada vai para frente se não houver o apoio da população como um todo, né, e a aceitação disso. Mas aparentemente é para isso que nós estamos caminhando, que é para essa essa quebra desses. Passou uma moto aqui. Essa quebra desses formatos, dessa formatação da sociedade, dos pensamentos. E nós estamos evoluindo e nós estamos num momento de transição, né, um momento bem grotesco aí, e indo para um lugar que a gente não sabe exatamente como mas que ele parece mais dentro dessa perspectiva do Oriente, mais dentro dessa cultura que consegue aceitar a pluralidade. Vamos ver o que vai, né? Existe o medo dos extremismos aí, mas eu prefiro torcer pelo bem e para a possibilidade da vida existir. Assim, hoje eu tava pensando, fugindo assim, um pouco do tema, mas hoje eu tava pensando sobre a possibilidade da gente viver uma sociedade onde tem uma renda comum, né? Por exemplo, a gente está vendo todas essas evoluções de inteligência artificial e tudo aí, e né, os pesquisadores estão falando que em pouco tempo as pessoas não vão ter trabalho, então vai ter que ter um ganho, né, igual para as pessoas e que o Estado vai prover isso e tudo e tal. E o meu medo é que, assim, na ideia original, na ideia iluminista, e depois na ideia comunista, é que a gente tivesse uma sociedade evoluída ao ponto aonde a gente não precisasse trabalhar, aonde a gente teria a possibilidade de desenvolver as questões humanas, né, desenvolver a arte, as ciências, de uma maneira livre do trabalho. Mas a gente já viu que isso não funciona, porque a gente viu que, né, hoje em dia, na forma como nós temos, né, nós temos mais tempo do que nunca tivemos na sociedade, na história da humanidade. A gente vê que a gente gasta o tempo com porcaria, a gente gasta o tempo, né, o cidadão comum. E mesmo o não comum gasta com TikTok, gasta vendo porcaria no YouTube, não gasta seu tempo com questões que são
vamos dizer assim, de valor de vivência humana real. Então, o meu medo é que a gente chegue nesse estado de ter uma renda comum, das inteligências, da robótica tá aí tão avançada que a gente não vai precisar trabalhar e que o único, vamos dizer assim, o resquício de emoção, e de emoção, falo de emoção mesmo, né, que é o que as pessoas buscam é, nos seus momentos de lazer hoje em dia, aí seja no jogo, seja na pornografia, seja na bebedeira, seja nas drogas, seja na, né, putaria, tudo isso na verdade caminha para perversão total do ser humano. Ou ele vai se perder vamos dizer assim, nesses vícios da humanidade, ou ele vai querer guerrear. O que vai sobrar para ele é a emoção da guerra, é a emoção da destruição, é a emoção de ser maior. Hoje eu estava pensando que isso é uma possibilidade e é um pensamento bem catastrófico, assim, bem de fim da existência humana, mas até em vista, né, como a gente tem nos últimos, sei lá, 3, 4 anos aí, essas guerras e essas acentuações dos conflitos, talvez a gente pode caminhar para um caminho assim, que é um caminho de fim da existência humana. Não sei, eu torço por um caminho onde a gente possa conhecer mais de si, conhecer mais das possibilidades da vida. Mas até pegando um pouco do trabalho do Beksinski aí, eu acho que o que hoje em dia está no coração e no cerne do espírito desse tempo é algo bem catastrófico, assim, é bem distorcido, bem grotesco. É isso. Eu vou finalizando, a gente está chegando quase numa hora aí. Eu gostei muito dessa live de hoje. Eu falei de coisas que são muito importantes para mim, eu quero desenvolver mais. Como sempre, o Beksinski é o meu homem aí, é um mestre para mim mesmo. Se tiverem dúvidas, joguem aí. Caso não tiverem, ou tiverem em outro momento, pode jogar lá nas redes, sempre postando. E né, eu vou, como os vídeos teóricos vão acontecer nas quartas, eu vou tentar conseguir fazer cortes dele e vou tentar fazer 3 tipos de live, fazer lives de ateliê, lives de React, né, que nem eu fiz no domingo, uma conversa mesmo, uma conversa solta e vendo o que as pessoas estão falando, e esse tipo aqui, né, mais teórico, e o ateliê, sim, eu acho que tanto porque eu preciso de tempo para produzir e eu acho que conciliar as duas coisas é o melhor que eu posso fazer. O tempo no ateliê, por enquanto eu só estou ali com aquela escultura do palhaço, mas eu vou trazer pintura também, pintura a óleo, que é a minha técnica, vamos dizer assim, primária hoje em dia. E é isso. Eu vou deixando vocês uma boa noite. Lembre-se de ver o filme do Akira Kurosawa, o Dreams, que vale muito a pena. Vocês vão transformar a perspectiva tanto artística do cinema com uma perspectiva de sim. Ele é um filme que ele traz muito da essência da vida e essa essência, essa visão asiática sobre a vida. É isso. Beijundas para todos e nos vemos. Tchau, tchau.